Olá pessoal, esse é o Yungo Conecta. O Yungo Conecta é o podcast que dá voz às pessoas e às empresas nesse mundo livre e conectado. Esse é o nosso primeiro episódio. Esse episódio é produzido pela Yungo, que é uma operadora de telefonia em nuvem genuinamente brasileira, em parceria com o estúdio Rolê Filmes, que nos cede gentilmente esse espaço para a produção do nosso conteúdo. Antes de começar, eu queria agradecer ao patrocinador desse episódio, que é a Diretalog. Diretalog é uma empresa de transporte altamente reconhecida por clientes, parceiros e colaboradores como uma empresa estratégica e confiável para as suas operações. Não poderia deixar de agradecer e parabenizar o excelente trabalho que nossos amigos Rony e Luiz fazem lá na empresa deles. Tá bom? Vamos começar. Primeiro episódio é sempre um negócio muito louco, né? Porque a gente fica muito em dúvida em relação às pautas, né? A gente não sabe o que nós vamos falar. É sempre marcante, estreia, né? Uhum. É sempre um negócio muito importante. Eu sempre digo, até para a nossa equipe lá no escritório, que a primeira impressão é sempre a que fica, né? Então, é um dia especial para a gente, para a empresa, acho que para todo mundo que acompanha a nossa trajetória. E por conta disso, né, eu escolhi especialmente para a gente começar o episódio, nosso diretor de operações, Thiago Silva. Thiago Silva é COO na empresa. Apesar da gente usar essas terminologias desse mundo moderno, eu gosto muito de abrasileirar as coisas, né? Sim. Então, diretor de operações, acho que as pessoas entendem mais. E por que eu te convidei hoje? Com toda a sua relutância de estar aqui presente no estúdio, né, de podcast, justamente porque a nossa empresa ela provoca transformação digital, né? E eu também, uma coisa que eu repito bastante, a transformação digital acaba sendo ferramentas, né? A gente está falando sobre tecnologia. Mas não existe transformação digital sem transformação humana, né? E eu acho que a sua história, né, conosco fala muito disso. Transformação humana. Com toda certeza. Então, e é por isso que você está aqui hoje. E aí eu queria começar assim, dizendo o seguinte, né? O Thiago está com a gente desde 2017, foi um dos primeiros colaboradores da empresa. Quando ele chegou na nossa empresa, a gente não tinha muito noção do que... para onde isso iria, né? Era um projeto de alguns malucos, né, querendo montar uma operação, mudar a cultura das empresas na utilização da telefonia e concorrer com as grandes concessionárias, né? A gente sabe o poder econômico desses grupos, né? E como é que a gente vence isso, né? A gente vence com agilidade, com tecnologia, com inovação. Eu acho que, inclusive, esse é bem o papel das startups, né? Então, a sua história, e até queria, antes da gente continuar com o episódio, eu não consigo te chamar de Thiago, tá? Então, imagino. Ninguém consegue me chamar de Thiago exatamente. Mais, né? Então, assim, já estou dizendo para todos que vão acompanhar esse episódio, vou chamá-lo de Tico, que é como todo mundo o conhece e o reconhece. Então, Tico, para começar, gostaria que você falasse um pouco da sua história, né? Acho que a gente está falando de gente, né? De pessoas. Fala um pouquinho da sua história aí para a gente. Então, primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite, por poder contar um pouquinho da minha história, que, como você diz, eu acho que casa com a história da Yungo, porque foi todo um processo de transformação, tanto meu quanto da empresa, né, da proposta da empresa. A gente tinha uma ideia inicial que foi modificando aos poucos, mas sempre com base em modificar 100% o mercado de telecom, né? Falando um pouquinho sobre mim. Eu sou de Guarulhos, do interiorzinho de Guarulhos, ali quase no final, quase não é mais Guarulhos, né? Eu tenho 39 anos, sou descendente de nordestinos, tenho 7 irmãos e sou caçula. Legal. Então, sempre existe uma pressão né, aquela pessoa que vai ter que entregar tudo. Sim. Né? Eu sempre passei por isso. E quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu tive dificuldade de me conectar. Então, eu trabalhei em algumas áreas que eu não tive nenhum tipo de identificação, até que eu cheguei numa escola de idiomas. Então, eu vendia cursos profissionalizantes. Nesse momento, eu me conectei. Falei, putz, é isso que eu quero. Quero trabalhar numa empresa alegre, falar com pessoas, quebrar objeções, todo dia ter uma história nova. E
fui ingressando dentro desse mercado, né? Dentro disso, existia um salto, que foi quando eu fui parar numa multinacional de telecom, que é quando começa a minha história. Já lá atrás você Isso em 2008, eu entrei no mercado de telecom. E aí eu saí da cidadezinha de Guarulhos e fui parar na Avenida Paulista, né? Porque quem mora em Guarulhos vive em Guarulhos, faz tudo em Guarulhos, né? Sim. A sua rotina é toda ali. Guarulhos é uma cidade grande, né? É muito grande. Você tem noção de quantos milhões de habitantes tem em Guarulhos? Não faço ideia hoje, Cris, de como isso está atualizado, mas ela é a segunda maior cidade de São Paulo. Né? Ela chegou a ter o maior shopping da América Latina, então é bem grande. E por ser tão grande, às vezes você sente que você não está em Guarulhos. Né? Porque eu morava em Guarulhos ali já perto de Santa Isabel, já indo ali para a parte do interior mesmo ali, né? Então eu entrei nessa empresa, que é uma multinacional, não vamos falar o nome dela para não dar jabá para os concorrentes, né? Mas era um mundo totalmente diferente para mim. Eu entrei como terceirizado, então existe essa diferenciação dentro de algumas empresas, né? Você ser um prestador de serviço e você ser um funcionário próprio, né? Entrei na parte de apoio mesmo. Você percebe que tudo que você tem me falado, e é engraçado, né? Ser um terceirizado ou ser um direto é diferente. É diferente. A gente sempre está falando de conexão, né? Muito. O crachá de uma cor diferente fazia com que suas conexões fossem diferentes, né? Quem era funcionário próprio tinha um crachazinho de uma cor. Quem tinha... Dependendo do prédio que você ia, até a entrada era diferente. Né? E o meu objetivo era ser efetivado. Porque eu sabia dos benefícios, sabia de tudo, enfim. Ser conectado. Exatamente. Mais uma vez, né? Então, eu fui me esforçando muito para chegar na área comercial, porque eu entrei como apoio, né? Emitindo pedidos, fazendo toda essa parte, até que eu consegui ir para a área comercial. E foi a minha grande escola. Eu fiquei lá 9 anos. Eu aprendi tudo sobre serviço de voz, de dados, de computadores, telefonia móvel. Foi a minha grande escola. Tanto que quando eu saí, eu não sabia o que fazer. Porque nesse meio tempo eu me formei, né? Eu tenho formação em marketing. Só que eu não podia retroceder para entrar, por exemplo, como estagiário de marketing. Né? Na época eu já era casado, então eu precisava de um bom retorno financeiro e eu me senti um pouco perdido. E quando isso aconteceu, o dinheiro acaba. Sim. E aí você se sente obrigado a fazer qualquer coisa. Sim. Entrei na segunda maior operadora, né? E lá já era um cenário muito diferente, muito cansativo, porque eles eram bastante conservadores. Para você ter uma ideia, eu tinha que trabalhar de terno e gravata o tempo inteiro, ir para o escritório todo dia. Metas altíssimas, você vendia e não instalava, então você não ganhava dinheiro. Falei, putz, não vai ser aqui que eu vou ficar. Saí de lá também. Aí, nessa época, a telefonia móvel já estava bem introduzida no mercado, já era bacana. Eu tive essa experiência nessa segunda empresa e parti para uma outra líder de mercado para vender telefonia móvel. E aí falei, nessa eu vou me aposentar. Era fácil de vender, você ganhava o seu dinheirinho. Tinha uns produtos lá que a gente nem sabia se aquilo fazia sentido, mas tudo bem, vamos vender, né? Na época, o meu pensamento era esse. E aí, a empresa começou a passar por dificuldades. Né? A gente via algumas coisas saindo, algumas notas, e ela acabou terceirizando todos os funcionários. E com essa terceirização, mandou todo mundo embora. Aí eu falei, putz, e agora? Acabaram-se as grandes, né? E na minha cabeça, eu tinha que ficar numa operadora grande. Sim. Numa empresa grande. Na ocasião, lá era o centro onde as coisas aconteciam, né? Sim. O mercado de tecnologia girou durante muito tempo em volta das grandes operadoras, né? Sim, você não ouvia falar nas operadoras menores, né? Sim. Porque o mercado fazia o quê? Se uma operadora pequena se destacava, a grande ia lá e comprava ela. Sim. Matava ela internamente para que ela não fosse ofensora no mercado. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa operadora menor, né? Logo no começo, como eu Que ano isso você tem? 2015. 2015. Tá. Aí nesse momento eu torci a cara um pouquinho, mas o salário era bom, os benefícios eram bons. Vamos aprender um pouco mais, porque era totalmente diferente. Enquanto eu vendia sempre serviço de telefonia avançado, lá eu ia vender minutos. Vendia rotas de minutos para call centers, para operadoras menores, para wholesale, né? Era um mercado um pouquinho mais fora de tudo que eu já tinha feito. Porque, né? assim, quando você vai para as operadoras menores, os processos não são tão engessados, né?
as concessionárias, elas têm uma linha lá, né? Sim. De verticais, diretorias, e eles respeitam isso de uma maneira muito firme, né? Sim. Quando você vai para as menores, acaba que, assim, a necessidade de crescimento, né? E até mesmo a possibilidade de como a coisa acontece. Você vende um contrato hoje, dependendo do produto que você tem nas menores, você não pode nem mesmo fidelizar um cliente com contrato. Então, é muito mais de relacionamento. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. E eu gostei, aprendi bastante, né? Mas ainda não estava satisfeito. Até Você não que estava satisfeito com o quê, exatamente? eu não me identificava com toda aquela parte engessada que a empresa tinha. Né? Eu continuava trabalhando de terno e gravata, eu continuava indo para o escritório todos os dias. Cultura, você Eu continuava usando camisa para cobrir minhas tatuagens, tirando piercing, fazendo tudo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, a cultura você tá falando da empresa, de cultura, né? Sim. A cultura da... E porque eu sempre tive aquela coisa de pensar, nossa, eu me formei em marketing. A minha aparência é de uma pessoa de marketing. Eu poderia estar no marketing. Sim. Né? Isso estou falando em 2015, onde o mercado era visto dessa forma. Né? E neste momento que a coisa começou a acontecer. Por quê? Um diretor comercial, não sei se você conhece ele, Cristiano Icari. Conheço. Que eu nem consigo chamar de Cristiano Icari. Às vezes eu acho que eu conheço ele, mas às vezes eu não me reconheço também, né? Eu nem consigo te chamar de Cristiano Icari, né? Cris. Chegou para mim e falou assim, olha, estou montando uma operadora, vi você trabalhando aí, acho que é o perfil bacana. Aí eu falei, meu Deus, o que esse homem está inventando? Aí ele falou, não, mas é legal a operadora, né? Vai ser uma coisinha mais descolada, tô cheio de ideias novas. Quando ele começou a falar ideia, eu falei, meu, nada disso vai funcionar, mas eu vou tentar. Né? Ainda brincou comigo e falou, você não vai precisar trabalhar de terno e gravata. Eu falei, é o que eu quero. Vamos então para essa empresa. Com um pouquinho de medo, porque na época a proposta da Yungo era totalmente disruptiva. Imagina que a gente ia chegar num mercado onde as grandes estavam lá há tanto tempo, após a concessão, né? Eles já tinham tudo mapeado e a gente ia chegar para o nosso cliente falando que ele ia ter serviço ilimitado, que nós éramos a operadora de telefonia e nós iríamos entregar o PBX, coisa que nenhuma outra fazia, que ele ia navegar a voz sobre a internet, que era o que eu dizia que era ruim antigamente nas outras, né? E que ele ia falar ilimitado. E isso tudo de uma marca que ninguém fazia ideia de onde surgiu, né? Uma startup, porque eu acho que foi a época onde as startups começaram a se consolidar. Sim, foi bem no momento de ruptura, né? Você falou em 2015, você deu o primeiro passo de mudança. Se não me falha a memória, essa história que você está contando agora, isso foi em 2017. Exato. E se você acompanhar o setor das agências, a ruptura do mercado de marketing digital, essa bola de neve começou a rolar bem nesse período. Engraçado, né? Eu queria voltar lá ficou aqui na minha cabeça. Você falou que você se encontrou em vendas, né? O que é vendas para você, assim? Porque a sua energia é de vendas, né? O que vendas te traz? O que vendas te faz sentir a ponto de você ter entrado nessa área e não ter largado jamais? Então, antigamente, é que ser vendedor é algo que vai mudando, né? Antigamente, quando eu vendia lá curso de informática, a gente falava assim, você nasce vendedor, você nasce com o dom de vendas. Hoje em dia, eu acho que você tem que ter isso internamente, você tem que conseguir convencer aquela pessoa que essa caneca é a melhor caneca, né? Mas, hoje em dia, as pessoas têm muito mais argumentos. E informação. Exatamente. Tudo, você dá um Google, em 2 minutos a pessoa sabe tanto quanto você sobre um determinado assunto. Sim. Mas na venda você tem que ser aquela pessoa que acredita, né? Que se automotiva. Tanto no início você falou para mim, vamos gravar. Eu falei, putz, não quero gravar, não vai ser legal. Fui relutante até o momento que eu falei, espera aí, eu vou gravar. Então, se eu vou gravar, eu quero gravar e eu vou fazer o meu melhor. Sua mente decidiu, isso é importante. Exatamente. Eu acho que o vendedor ele tem que fazer isso porque você tem que conectar e desconectar das coisas muito rápidas. E vou mais, né? Já estou correlacionando com o que você mesmo falou aqui. Você falou que passou por vários lugares e você saiu. E agora você me fala isso, você saiu porque você não acreditava, né? Exato. E venda é isso, né? Então, assim, por que o vendedor, às vezes, ele fica alguns anos numa empresa e, de repente, ele sai? Ele pula muito. Porque você compra a ideia, você vai conhecendo o produto, você vai passando por dificuldades e aí, naquele momento, você desconecta.
Tá. Você vai passando por coisas que faz com que você desconecte e você passe a acreditar no novo produto. Você está me falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Porque assim, você que estudou marketing, você sabe que os produtos têm sua curva, né? Sim. E quando nascem outras. Será que... Eu não sei, acho que esse episódio a gente não vai conseguir dissertar. Será que os vendedores não saem dessas empresas? Porque quando o ciclo do produto começa a cair, essas empresas não renovam o valor desse produto e eles se desconectam? Exatamente. Ela não renova o valor do produto e ela não renova a conexão, Exato, né? Novamente, conexão. A conexão do vendedor com o produto e com a empresa. Ah, que legal. Né? Olha a gente construindo um pensamento aqui. Muito. E por isso que na Yungo eu fiz questão de passar por todas as áreas. Então eu entrei para vender, eu não sabia nada de PBX, eu não sabia nada de nada. E aí eu fui vender, eu fui instalar, eu fui fazer pós-venda, eu fui entender do faturamento, eu fui entender do financeiro, porque se você não fizer dessa forma, você não se conecta realmente ao produto e à empresa. E isso tem relação até com essa outra pergunta que eu ia te fazer, né? Aqui eu até escrevi um pouco, não tem jeito, a gente tem que ter uma base aqui para poder tocar a conversa, mas assim, a segunda pergunta, assim, o tema dela é negócio, transição de carreira, né? De vendedor a diretor de operações. Por que o episódio está existindo com você estreando o primeiro episódio? Justamente porque, assim, a gente fala de... A Yungo provoca transformação digital, mas, como eu falei no início do episódio, transformação humana, né? Na época, quando surgiu a oportunidade, né, que a gente discutiu bastante lá com os sócios, Sim. de eu ocupar uma cadeira de CEO para poder pensar mercado, relação com o mercado, estratégia, eu falei assim, vai ser impossível de fazer isso sem um diretor de operações. Sim. Né? Eu acho que a startup ela tem um ciclo de vida até um determinado momento, mas chega um momento que se você não tiver um diretor de operações, que é o maestro do dia a dia, você não consegue dar os próximos passos. Né? E o seu nome veio assim muito automático. Justamente porque, assim, né, é muito difícil, em geral, as pessoas se interessam só por uma coisa. Óbvio que a gente sempre tem algo que a gente faz melhor, né? Mas as pessoas que mais avançam ao longo desses anos aí que eu empreendo também, são quase 20 anos empreendendo, eu notei que as pessoas que mais avançam são aquelas que têm um conhecimento específico muito firme e sólido e se interessam pelo todo. E você, eu lembro, desde o início, você falava, não, peraí, deixa eu ir na área técnica, ver como isso funciona. Peraí. Eu quero entender como é o processo de ativação. Espera aí, eu não estou entendendo de onde vêm os leads, né? Você sempre se interessou por tudo. Então, a escolha na época de você foi natural. O seu nome veio automaticamente. Agora, e para você? Como foi lidar com essa transição de carreira depois de tantos anos na área de vendas, inclusive dentro do nosso mercado, né, de telecomunicações? Então, a transição não foi natural. Eu tive algumas oportunidades nas outras empresas, porém não era algo que eu queria. Né? Porque o fato de ser vendedor faz com que você, na minha concepção, que você se obrigue a isso. Tá. Né? Por que eu quero entender do financeiro? Porque eu preciso falar para o meu cliente como funciona o financeiro da empresa. Amanhã, se o meu cliente tiver um problema financeiro e a mocinha do financeiro falar para mim que não é possível, opa, mas espera aí, aquele dia você disse para mim que era possível. Sempre pensando no bem-estar do meu cliente. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Que eu queria entender como um todo para que eu pudesse passar mais segurança para os meus clientes e para ter um dia mais tranquilo para mim. Né? Saber, não simplesmente chegar e falar assim pro pessoal da técnica, olha, eu preciso que faça isso. E ele fala para mim, não dá para fazer. Eu já sabia o porquê que não dava para fazer, então eu não ia perder tempo perguntando para ele se era possível fazer. Né? E quanto à transição de carreira, não era algo que eu queria, porque como vendedor, se eu quero trocar de relógio, por exemplo, né? Meu relógio riscou, putz, vou trocar de relógio. Daqui a 3 meses eu troco de relógio. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou me privar do sono, eu vou me privar do final de semana, eu vou fazer o que for preciso para conquistar. E eu via na área comercial, muitas vezes, aquela galera que não batia meta, que não ganhava dinheiro e, consequentemente, eu imaginava que o gestor não ganha dinheiro, porque se o fulano nunca bate meta, como que ele apresenta o número? De onde vem, né? Exato. E aí, na minha cabeça, eu sempre pensava, como que você faz para que o fulano, né, para que aquele funcionário dê o melhor dele para que você tenha o seu melhor resultado. Né? E eu sabia que existem vários fatores que influenciam no dia a dia das pessoas, então a minha dificuldade maior seria lidar com isso. Né? E entender também que você nem sempre vai ter as coisas feitas da forma que você quer. Esse é o desafio do gestor, né? Muito, muito, porque
Eu quero que essa caneca seja azul e branca com várias letrinhas. E seja entregue no dia tal. Exato. Aí eu falo pro funcionário, olha, né, essa é a ideia. Se toda vez que ele trouxer alguma coisa que não ficar legal, você falar para ele que não está legal, você mata ele. Sim. Né? Aos poucos a pessoa vai perdendo a identidade dela, ela não vai trabalhar feliz. Então isso para mim foi bem difícil. Porque se você quer que saia exatamente como você faria, você vai ter que fazer. Tá. Né? Porque as pessoas são únicas. Por mais que você dê, que você trace o percurso que ela tem que fazer para chegar naquele resultado, ela não vai fazer 100%. Nós estamos falando de novo, né? Óbvio, né? Esse podcast que é dar voz às pessoas, nós estamos falando de desenvolvimento humano e de conectar as pessoas com o propósito, né? Sim. Esse é um grande desafio, né? Modelo de gestão, né? Óbvio que as empresas oferecem benefícios. Hoje em dia a gente até vai falar hoje de trabalho híbrido, presencial, né? Tudo isso é visto como benefício hoje em dia, mas muito mais importante, não importa onde você esteja, né? O importante é como é que você se conecta com o propósito do negócio. E esse é um desafio. Eu sou pai, né? Eu vivo esse dilema não só no ambiente corporativo, como pai também, né? Sim. Como é que eu faço meu filho caminhar, se mover do ponto A para o ponto B, ser estimulado, corrigir, não sempre pelo lado negativo. Ou quando for pelo lado negativo, mostrar para ele o porquê daquelas coisas. Eu acho que não muda muito também, né? Quando a gente lida com colaboradores. Até porque você traça e você cria expectativas nas pessoas. Sim. Teve momentos da Yungo, por exemplo, que eu falei pro funcionário, vamos dar um passo para frente, vamos tentar uma vaga X, e a pessoa falava para mim, mas eu não quero, eu não sei se estou preparado. Eu falava, mas você está preparado, né? Só que ao mesmo tempo eu não posso forçar ele a dar o passo à frente, porque de repente a pessoa realmente não quer. Então é como você falou, eu tenho certeza que você tem algumas pretensões para o seu filho, você vai tentar guiar ele por aqui, você vai dizer para ele que é legal pra caramba ele ser médico, mas ele pode querer ser jogador de futebol. É o propósito dele, né? Exato. Então, na minha cabeça, essa seria a minha maior dificuldade. Tá. Tá? Conectar as pessoas com o propósito. E o problema é que no ambiente corporativo, o propósito é a empresa, né? Sim. E como é que você faz um terceiro se conectar com esse propósito, né? Sim. E isso, assim, falando ainda dessa transição, aconteceu de uma forma muito natural. Porque eu estava na área comercial e aí a gente precisava trazer mais vendedores. Na época a gente pensou em dividir, né? Tentar 2 modelos de negócio. Na Yungo a gente faz muito teste A, B, C, A, B, C, porque não... Bem um conceito de startup, não de existe growth, uma né? receita de bolo, né? Então a gente acaba entrando exatamente, né? Como growth. Que hoje em dia se tornou um termo muito comum. É o termo né? da moda, As pessoas né? tudo falam em growth, É o termo da moda. Então eu fui trabalhar com a área de canais. Tá. Né? A gente pensou em abrir revendas. Tá. Então eu viajava para outros estados. Era até uma coisa fora da minha rotina, né? Viajar para tão longe, passar a semana fora. E fazer com que esses parceiros, que não eram de telecom, a maioria das vezes, eram de tecnologia, revendessem o nosso produto. E internamente a gente tinha uma outra gerente que trazia alguns funcionários CLTs. Né? E quando isso começou a acontecer, olha que coisa doida, né? Tudo que eu falei que era a minha dificuldade era o que acabou se tornando mais fácil para mim. Tá. As pessoas enxergavam isso em mim, né? No meu pessoal, eu sou esse tipo de pessoa que faz amizade com todo mundo, que chega numa festa que é arroz de festa, o último primeiro a chegar e o último a sair. Me parece que isso é meio cultural na Yungo, né? É bastante cultural na Yungo. Na entrevista a gente já pergunta se a pessoa gosta de festa. Tem que ter. E eu acabei trazendo isso para a empresa. Então eu não tive a dificuldade que eu imaginava que seria de me conectar com as pessoas. Tá. Isso foi muito tranquilo. A minha dificuldade maior ainda foi em aceitar que naquele momento não ia sair como eu esperava que saísse. Sim. Eu tive essa dificuldade. Nesse momento eu assumi canais, a outra gerente assumiu vendas, depois eu acabei assumindo todo o comercial. Tá. Inicialmente. Aí envolvia todas as verticais lá, todos, né? Canais, pré-vendas, canais, pós-vendas, marketing. Então, acabei assumindo todo esse setor. E depois veio a proposta para me tornar diretor. E aí, nessa parte, foi um pouco mais difícil. Diretor de operações, né? Exato. Você sabe que nessa época, eu lembro bem, antes o seu nome já estava assim, em ascensão para ocupar essa posição, mas eu fui falar com alguns amigos do mercado, né? Falei, olha, eu preciso de um COO, né? Ou um diretor de operações. Ele falou,
Cris, eu lembro um grande amigo meu, Patrick, né? Até o Patrick, se você tiver oportunidade de assistir o nosso episódio. Vamos trazer o Patrick. O Patrick saiu de meu fornecedor para o meu mentor, né? Até conto isso, eu já te contei essa história, né? Isso foi em 2011, 2012. Eu vi aquele menininho lá, 15 anos mais... Acho que o Patrick, 15, acho que uns 12 anos mais novo que eu, falando umas coisas. Eu falei, peraí, tô ficando velho, né? Esse menino tá falando umas coisas aqui que eu não faço ideia do que é. Né? E ele me impulsionou na jornada de aprendizado. E hoje, para mim, faz parte da minha vida, né? Aprendizado contínuo. E aí, quando eu falei com o Patrick, ele falou o seguinte, olha, Cris, normalmente um COO sai da área de vendas. Né? Aquele seu vendedor mais interessado, que respeita o processo, que se preocupa com o processo, com a entrega, ele é o melhor pessoa para ocupar a área de operações. Foi o Patrick, viu? Quando você encontrá-lo, você fala, Patrick, ó, o Cris falou num episódio lá que você... Vou falar para dar um desconto na fatura do Patrick. Pode deixar. Exatamente. Ó, assim, a gente estava falando de mudança, né? E aí você até comentou, né? Que como é que foi para você sair de um ambiente de telefonia, né? Tradicional, onde a numeração, né? O PBX estava local, as contas de telefonia eram tarifadas, medidas, né? Então você vivia a flutuação de ser tarifado no consumo, a dizer para o cliente o seguinte, olha, eu não levo o link até a sua empresa, não tem mais máquina localmente e você não paga mais um minuto. Como é que foi para você, né? Tudo vai virar assinatura. Como é que você encarou e como os clientes encararam isso do começo, lá em 2017? Então, a grande dificuldade dessa virada de chave começou por mim. Tá. Porque imagina que eu entrava no mercado, né? Eu estava no mercado há bastante tempo, eu tinha que mudar o meu pensamento, né? Tudo que eu vendi nas outras empresas, eu ia provar que estava totalmente arcaico. Rasgar o papel, né? Exato. Né? Eu precisava fazer isso. Ó, isso aqui não, isso daqui não funciona mais. É mentira tá? isso, né? Lembra que há um ano atrás eu falei para você que você era o melhor? Então, as coisas acontecem de uma forma muito rápida e o melhor que existe no mercado hoje é isso. De uma empresa que não era conhecida, né? Porque é diferente você chegar com um crachá da líder de mercado e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Thiago da empresa X, eu queria trazer isso aqui para você. Oh, legal, entra aí, vamos conversar, vamos entender. Agora, você chegar com uma proposta totalmente diferente, né? É muito mais difícil. Sim. De uma empresa desconhecida, né? Como você disse, tem vários pontos aí de melhoria, mas que as pessoas não estavam acostumadas. A gente fala muito lá nos nossos treinamentos e mentorias na empresa, eu sou uma pessoa que sempre repito, né, nas apresentações, aquele estudo de curva de adoção de tecnologia, né? Sim. Se não me falha a memória, os inovadores são aqueles caras que compram, independente do que 13%. Né? Uma parcela muito baixa. Muito baixa. Na verdade, o objetivo é conquistar os 87%. Né? Exato. É exatamente isso que você está falando. Né? Como é que você rompe isso na cabeça da pessoa? Então eu tive que construir isso em mim. Né? Como a gente já falou, o vendedor precisa acreditar no que ele vende para depois passar para frente. E aí, com as primeiras visitas, o que você percebe? Nada do que eu estou fazendo vai adiantar. Então, eu tenho que pensar numa outra forma total de abordagem. Então, a gente vestiu a camisa da startup, vestimos a camisa da inovação, porque foi quando as coisas em cloud começaram a ficar muito famosas. Foi quando você tirou a gravata, o terninho? Total, já coloquei uma polo, né? Dependendo do cliente, cobria as tatuagens, mas mesmo assim já era um momento melhor para tudo isso. E ter a certeza que a gente precisava educar o nosso cliente. Sim. Tinha cliente que você chegava que você não podia falar assim, PBX em cloud. Ele não fazia ideia do que era cloud. Sim. PBX na nuvem. Isso acontece hoje em dia ainda. Muito. Mas na época era totalmente, né? A gente ainda não tinha tantas forças dos serviços de streaming. Então, a gente chegava no cliente para educar. Oi, João, tudo bem? Eu queria entender um pouquinho mais do que você faz. Como que está hoje a sua telefonia? Você assiste TV como? Então, a gente pegava do começo, né? Música, você ouve música onde? Para dizer para o cara assim, ó, o que nós estamos fazendo hoje é o que foi feito com o seu videocassete. Tá. Você tinha o seu videocassete, que você locava a fitinha na locadora, se não rebobinasse, pagava multa, né? A gente brincava para construir o pensamento, e hoje você está assistindo Netflix. Sim, né? Em qualquer lugar. Então, a gente teve que construir tudo isso. Tecnicamente falando, falar para ele que ele tinha que jogar fora um PBX, que ele pagou em 5 anos.
E é dele, né? Que aquilo ali não servia para mais nada. A posse, né? As pessoas têm essa questão de... Exato. Né? E ele investiu. Alguns brincavam com a gente. O que eu faço com esse negócio que eu paguei tão caro? Putz, põe na OLX aí para ver se você ganha algum dinheiro ainda. Você sabe que isso é meio histórico em tecnologia e em telecomunicações, né? Eu sou ainda, né? Eu acho que assim, todas as vezes que eu falo filosoficamente sobre o setor de tecnologia, eu acabo falando que eu sou um privilegiado. Porque eu cresci no mundo analógico. Sim. E hoje estou no mundo, né, digital, o mundo da nuvem. Sim. A linha telefônica, quando eu era pequeno, era um bem, né? Você, na verdade, você tinha cotas, no caso aqui em São Paulo, da Telesp, você era acionista e aquilo era um bem declarado no imposto de renda. Sim. Então as pessoas têm com o telecom essa questão de posse, né? Então o PBX acredito que era a mesma coisa. Isso aqui é meu, né? Tá pago e eu não posso me desfazer. Porque ele vinha exatamente dessa época, né? Onde a minha mãe pegou fila para comprar uma linha, a gente mal podia mexer no telefone, tinha um cadeadinho. Sim. Então ele tinha esse pensamento. Caro, né? Ele tinha esse pensamento até mesmo com a proposta ilimitada. Tá. Imagina que assim, os celulares já rodavam ilimitado, né? A telefonia móvel foi pioneira nesse sentido. Sim. Então você já tinha Ela puxou esse pensamento, os né? minutos Ela criou cultura, ilimitados, né? Você pagava um pouco caro, mas você tinha um pacote ali que te garantia. E quando eu falava para o cliente que eu ia trocar o PBX, que eu ia entregar a telefonia e toda a parte de facilidades, mas né, ele ainda conseguia ter uma assinatura mensal, ele desacreditava. Isso é mentira, isso não existe. Né? E aí qual que era o meu ponto? Né? Então eu barrava aqui. Qual que é o meu ponto? Eu já estava com o meu aparelho embaixo do braço. Não, deixa eu plugar na rede para você ver como funciona. Sim. Plugava o aparelho, ele via a qualidade da ligação, né? Até porque a gente passou por esse momento, né, da qualidade da ligação, porque eu que vendia um produto cabeado, um produto fixo, tive que fazer essa transição de falar para o meu cliente, ó, a internet que você tem hoje na sua casa dá para o meu produto rodar. E é bom que calhou justamente com o aumento das redes de fibra, né? Exatamente. O momento da Iungo, a Iungo nasceu bem no momento onde os pequenos provedores começaram, né? Tomar corpo, as redes aí, bom, olha do jeito que tá. Os pequenos provedores hoje têm mais share do que as próprias concessionárias. Porque né? as concessionárias deixaram de investir, né? Hoje você não vê concessionária divulgando que ampliou a área com cabeamento. Não tem porquê de fazer isso. A gente acaba olhando as concessionárias, né? Na verdade, ela não é inimiga, ela é uma parceira, né? Se não fossem as concessionárias, a gente também não existiria. Mas é que os desafios lá são outros, né? Você tem o 5G chegando aí, né? Você tem o domínio dos pequenos provedores em todos os pequenos e médios municípios fora dos grandes centros. Então são Big Data, agronegócio, eles estão caminhando para isso. É muito difícil, né? Mesmo com o poder econômico que eles têm, o dinheiro ele é importante, mas o dinheiro não faz tudo, né? Sim. A gente também repete muito lá, né? A gente tem 24 horas no dia, um limite de energia, o dinheiro também tem limite, então essa questão. Quantos projetos passaram pela sua mão ao longo desses 5 anos de PABX aí? Quantas? Nossa, eu vou dizer que consolidado, né, onde nós fechamos ali a parceria, instalamos, deve ter passado mais de 5.000 projetos. É bastante. E quando a gente fala assim dos que não fecharam, porque existe uma série de fatores, né? Momento, às vezes, da empresa, né? Não é o momento, está no prazo contratual, o diretor não aprovou, né? Uns 10 mil projetos, no mínimo. É bastante, né? É muita coisa. Não, para B2B é um número assim, né? A gente está acostumado com o B2C, é um outro universo, né? Quando você pega o share das operadoras móveis, 30 milhões de assinantes. Agora, para B2B, né? Você passar 10 mil projetos é muita coisa, né? Sim. E até porque a gente atende N setores, né? Telefonia é algo universal, né? Comunicação é universal, né? Sim. O que a gente está fazendo hoje aqui é a comunicação, né? Só que presencial, né? Exato. E ela vai modificando, né? Exatamente. Então, assim, para B2B, eu acho bem ousado esse número, né? Qual a parte mais difícil nessa transição de carreira? Que a gente acabou fugindo um pouco, né? A parte mais difícil, assim, de você falar assim, a partir de hoje eu não saio mais vendendo. Você falou que teve dificuldade de gerir pessoas, né? Tem mais alguma outra de conhecimento? O que você teve que fazer? Na época, eu tive que largar a mão de entender tudo que eu estava estudando, que Spincelli, técnica de venda, o humano para venda, e agora o humano de como gerir a pessoa. Tá. Entender que a pessoa não está num bom dia, que ela passa por dificuldades. Essa parte do humano, eu acho que é o mais difícil. Porém, eu me adaptei, porque para mim não é difícil.
eu cheguei a essa conclusão. Tá. Né? Quando você olha de fora, e até mesmo pelo tipo de gestão que eu tinha tido anteriormente, parece ser difícil. Por quê? Porque eu não tinha conexão com os meus gestores, a maioria das vezes. Tá. Né? Eu entregava o meu serviço, entregava o meu número, entregava o meu serviço, entregava o meu número. Nós tínhamos um mundo até um passado recente, muito hierárquico, né? Muito vertical, né? Isso mudou um pouco. As startups têm uma cultura diferente, né? A nossa empresa tem uma cultura diferente, né? Sim. A gente tudo muito próximo, tá todo mundo no mesmo ambiente, né? Sim. Então isso até é um ambiente que fomenta ideias e as pessoas poderem trocar mais, né? O que você está dizendo é o seguinte: no passado eu já né, fui durante muito tempo colaborador de algumas empresas e as coisas eram muito hierárquicas, né? Faça, é assim, não questione, né? Isso é algo que está mudando em tudo, né? Imagina isso pra você, homem hétero. Imagina pra mim, homem gay. Complicado, né? né? Imagina que eu cheguei, numa dessas empresas que eu trabalhei, eu cheguei a fazer parte de um grupo de 150 vendedores onde eu era o único gay. É difícil. Então, algo tanto quanto a questão da mulher, né? No ambiente de trabalho, né? Muito. É que para a mulher, eu sei que elas sofrem algumas dificuldades, mas elas são aceitas. Né? Elas são aceitas, ainda mais em vendas, né? Que a gente brinca. Nossa, se eu fosse mulher e bonito, eu tava rico. Né? A gente tem brinca. questões aí nisso. Isso deve mudar, viu? Com toda certeza. Mas eu digo assim, mesmo na época, elas eram aceitas. Você ser homem gay, existia dificuldade. Sim. Né? A dificuldade de... Mais no ambiente de telecom, né? Muito, porque é um ambiente arcaico. Pô, PBX, né? A gente tenta até buscar, né, fugir um pouco dessa terminologia, né? Mas não tem como, porque as pessoas ainda têm a cultura de chamar isso de PABX. Mas PABX é coisa velha, né? Um nome antigo, né? Sim. Um nome velho. E o que mais te agradou, assim, né? Essa mudança aí, passado... Quanto tempo você está ocupando a cadeira de diretor de operações? 3 anos, quase. Tá. Vamos fazer 3 anos. E o que mais te agrada? Você fala, puxa, isso aqui me move. O que eu imaginaria que seria a minha dificuldade. Para você ter uma ideia, hoje, quando um vendedor bate meta, eu fico super feliz. Quando a menina do financeiro consegue reduzir alguma coisa, né, da inadimplência, por exemplo, eu fico muito feliz. Quando a minha primeira vendedora bateu meta, eu chorei e minha perna tremia. Olha que loucura. Né? E eu sentia isso em vendas. É muito bacana você bater meta, é muito bacana, mas não tanto quanto mudar a vida de alguém. Quando a pessoa troca de carro e ela fala que você participou disso, olha, eu troquei de carro, obrigado pela oportunidade, obrigada pelo apoio. Essa parte é hoje o que me movimenta, para ser sincero. A grana vem em segundo plano. Não é hipocrisia isso. Não é. E isso é cultural dentro da empresa, né? Não é. O dinheiro ele vem em segundo lugar, né? A gente mover gente é um negócio muito gratificante mesmo. Por isso que não dá para não correlacionar com família, né? Eu que sou pai, assim, eu fico muito feliz quando vejo um avanço no meu filho, né? Mesmo que tenha sido corrido, vamos lá, né? Sim. Aquele corre, né? Para você ter um negócio, né? Trabalhar no mercado que a gente está inserido, no dinamismo que é, e ainda conseguir ser uma pessoa presente e familiar, né? Então, eu vou até correlacionar. Quando a gente vira gestor e líder, o grande segredo de ser líder é você aprender a promover pessoas e o seu coração fica mais generoso. Com toda certeza. A gente fica mais generoso. Tanto como quando a gente constitui uma família e quando a gente vira líder numa empresa, a gente fica mais generoso. Se você não for se tornar uma pessoa generosa, você não está pronto para aquilo. Não é um bom líder. Né? Exatamente. Tanto que hoje, quando a gente vai analisar se uma pessoa tem perfil para ser líder, a gente... Beleza, 50% ele tem que saber o que ele faz. Sim. E os outros 50 pessoas ele tem que ser uma boa pessoa. Sim. Porque senão, não tem como você partir... ele difícil. vai formar a vida daquela pessoa que está abaixo dele. É muito difícil. Então, e essa parte para mim foi bacana. Né? Eu acho que eu evolui muito como pessoa, como você está falando. Né? Hoje eu não tenho aqueles picos de estresse, aqueles ataques explosivos, porque você tem que estar bem o tempo inteiro. Sim. Mesmo quando você não está bem, né? Porque as pessoas esperam isso de você. Você tem que inspirar pessoas, né? Sim. Então, pessoalmente, isso para mim foi muito bacana. A nossa história coincide, né? A Yungo foi fundada em final de 2017. Né? O ano de 2018 foi um ano de... A gente faz muita experimentação, mas o ano de 2018 ainda mais, né? 2019, eu lembro na nossa linha do tempo aqui que foi um ano que a gente começou a investir em sistemas em nuvem, todo o nosso gestão... Marketing digital, tudo bem. E 2020, não dá para falar da história da Yungo sem falar da pandemia.
Sim. Né? Impossível. Infelizmente. Impossível, né? A gente viveu, nós temos 5 anos de vida, 2 anos e meio aí, metade da nossa história, né? A gente teve aí a questão da pandemia. Tem uma pergunta aqui que eu queria te falar assim, o que passou pela sua cabeça naquele fatídico 16 de março de 2020? Você lembra bem dessa data, né? Eu entrei em pânico. Se eu fosse resumir assim, pandemia igual a pânico. Porque a gente já estava ouvindo algumas coisas, alguns burburinhos no final do ano, começo do ano. Aí teve carnaval. Eu acho que esse foi o pior aqui no Brasil, porque teve carnaval e já tinha pessoas infectadas. Sim. E aí quando foi anunciado, né, uma coisa global, todo mundo entrou em pânico. Eu entrei em pânico porque é isso que eu tô falando para você. As pessoas olham para mim hoje, assim como eu olho para você, e a gente espera inspiração. Sim. A gente espera respostas. Sim. E eu comecei a pesquisar, eu comecei atrás, eu comecei a tentar entender. Você não tinha respostas? Eu não tinha respostas. Isso é difícil. Então, o que vai acontecer agora? A gente tinha acabado de mudar, bem nesse período, Não, nós assim, foi para uma sede grande, fizemos um baita investimento. Nós estávamos nessa sede nova 4 meses. Exatamente. Né? E neste momento, isso eu estou falando no sentido assim, pessoal. A gente ainda tinha que pensar em como o nosso mercado ia se comportar. Sim. Porque subiu a inadimplência, caíram vendas, aumentaram os cancelamentos, porque um monte de empresa quebrou. Sim. Né? A gente não podia cobrar de forma, né, devida, porque você sabia que a empresa estava passando por dificuldades, não tinha como nos pagar. Tem negócio que pararam, né? A gente atendia muita rede de academia, né? Você lembra disso? Muito. A academia parou, né? A academia. O que ficaram rodando foram alguns restaurantes, dependendo daqueles que faziam entrega, e a rede de hospitais, que viram um caos. Que loucura. A maioria dos clientes, porque na época a gente trabalhava muito com o aparelho, né, sim, físico, sim. E o cara ligava pra gente e falava assim, olha, eu tenho 90 ramais com vocês, todos os funcionários estão tirando o aparelho daqui e levando pra casa. Nossa. E aí chegava lá, o cara tava com o modem pendurado em cima do guarda-roupa. Ninguém estava adequado, a internet dele né? não era boa. Ninguém estava adequado. Existiam bloqueios nos equipamentos que a gente teve que aprender como solucionar. Foi então, estudar tudo quanto é modem de operador. Tudo. Né? E fazer com que a nossa equipe se adaptasse a todas essas novidades no momento que a vida pessoal deles estava um caos. Que já tinha gente perdendo parente. Muito louco, então né? Foi o pânico. Muito louco. O pânico. Né? Isso vai ficar marcado para minha vida, assim, um momento assim único, viu? É mais um aprendizado, né? Dentro dessa nossa jornada de transformação humana, Sim. Né? Algo que eu vou levar comigo, assim. Foi um aprendizado muito forte, né? Quais foram os seus desafios pessoais nesse período? Então, pessoais, imagina que eu tenho 7 irmãos. Né? Família 6 grande. irmãos. Nordestinos, né? família comigo. grande. Tá vendo? Eu já nem sei quantos são. Eu tô falando sério. Você sabe, todos os meus amigos, eu adoro no Nordeste, grandes amigos. Sim. As famílias são. Eu sou filho único, né? Então, nem me imagino. Então. 7 irmãos, né? Nem me Você imagino. É o lobisomem da história. Eu sou o lobisomem. O 7º filho. Eu sou a raspa do tacho, como diria minha mãe, né? Legal. E toda a minha família tem comércio, porque é o que eu te falei, né? Eles são de Guarulhos. Então, Sim. um tem uma academiazinha, o outro tem um restaurante. E eles não queriam fechar. Sim. Eles não podiam fechar, né? Porque assim como nós somos muitos, eles também têm muitos filhos. Tá. Né? E a minha mãe idosa. Sim. E eles querendo visitar minha mãe. E eu morrendo de medo. Eu fiquei sem ver meus pais durante... Imagina... Minha mãe me questionou, mas assim, eu fiquei sem ver meus pais mais de um ano, cara. Eu também fiquei. Eu só vi a minha mãe depois da primeira dose. Caramba, meu. Eu não fui. Vazio, né? E a gente falava todo dia, toda hora. E a minha mãe é muito carinhosa, ela quer estar presente, sabe? E nesse momento ela ainda sofreu um acidente, machucou a coluna. Meu então Deus. você imagina. Foi um caos, né? Isso pessoalmente. Sim. E na empresa? Eu tinha até relação assim, desafios profissionais, né? Porque, como eu te falei, tinha toda a parte do nosso negócio, né? De nos adaptarmos, né? De fazer uma reunião online, né? Porque isso não estava ainda difundido no mercado. Sim. Então, a gente passou a ver qual que era a melhor alternativa, como se comportar, como colocar, por exemplo, um fundo de tela, porque o cara estava trabalhando da cozinha da casa dele, né? Coisas básicas, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, essa era a parte mais difícil. Imagina que o funcionário estava de casa, em um ambiente que não era apropriado para se trabalhar. Sim. Por quê? Ele estava o dia inteiro vendo a cara do marido, da esposa, 24 horas por dia. Que essa também foi a minha dificuldade, né? Nesse momento. Você dorme, almoça
e acorda novamente com a pessoa. Você sabe que eu escutei nesse período um podcast de brincadeira, que inclusive vou trazê-lo aqui, o Alexandre, da Livre, né, um amigo nosso, e ele falando, para descontrair aquele momento, ele se reunia toda noite, fazia um podcast entre os amigos lá, né? Uma live, perdão, né? E ele falando assim, que a gente era acostumado a ter horas de casamento, anos de casamento, viraram horas, né? Exatamente. A gente não tinha esse costume de ficar tanto tempo, né, com os nossos parceiros, né? Então, na operação, a grande dificuldade foi essa. As pessoas estavam quebradas e a gente precisava que elas continuassem produzindo. Por quê? Mediante tudo isso, toda essa parte caótica, a Yungo decolou nesse momento. Porque a gente focava, o nosso produto era feito para isso, para mobilidade. Sim. A facilidade da pessoa tirar o aparelho ali e levar para casa. A facilidade da pessoa atender no smartphone. A facilidade da pessoa atender no computador. Então, a gente não podia nem falar para os funcionários trabalhar menos, porque a gente precisava que eles produzissem. Porque a demanda aumentou muito, né? Você comentou aí o fato a gente normalmente, antes da pandemia, a gente fazia um projeto de rede, né, de instalação de um PBX em nuvem para a rede do cliente. Exato. Né? E aí virou a rede da casa do usuário. Exato. Né? Eu tinha uma rede antes para tratativa. Agora, no mesmo cliente, eu tinha 90 redes. Um cliente com 90 ramais passou a gente dar suporte para 90 redes. Exatamente. Eu tinha um cliente que atrasava a fatura uma vez no período de 12 meses. Eu tinha esse mesmo cliente atrasando a fatura todos os meses. Olha. Pedindo para tirar juros, pedindo... Né? E na medida do possível, a gente tentando conduzir nesse sentido também. A gente teve que adaptar tudo, né? Todos os processos, eu lembro, na época, foram adaptados, né? E o meu medo, né, Cris? O medo de perder alguém. Né? Não tinha jeito. Eu acho que isso passava por todas as pessoas. Eu tinha medo de perder alguém da minha família, de perder os meus amigos, de perder um funcionário. Sim. Né? Eu fiquei o tempo inteiro. Fulano espirrou, meu Deus do céu, e agora? Fulano vai ter que ir para o hospital, vamos ver o que tá. E faz exame, demora para entregar, não tem exame. Né? Às vezes a pessoa ia para o hospital e voltava sem nada. Que loucura que a gente Então passou. eu tinha muito medo que isso acontecesse, tanto que aconteceu. Sim. Né? A gente perdeu uma funcionária, Sim. infelizmente. Hoje ainda é difícil ver o nome dela ali no CRM. E não porque e ela estava remota, 100% remota. Ela é 100%. Né? A Yungo fez isso logo no começo. Sim. Né? Antes de declararem oficialmente a pandemia, a gente já estava em casa. Você sabe que nós, falando com amigos do setor, nós somos um dos poucos que mantiveram, uma das poucas empresas que mantiveram durante tanto tempo as pessoas, né? A gente só retornou mesmo no saca-rolha, porque a gente tem uma questão, né, de você ficar 100% remoto. Sim. A conexão, de novo, Exatamente. com a cultura da empresa. A gente, se não me falha a memória, nós voltamos em novembro de 21, foi isso? Isso. Nós ficamos de março de 20 até novembro de 21, ainda retornamos cheio de medo, né? E tivemos dificuldades nesse caminho, porque essa ideia da conexão, imagina, a gente teve que ampliar a empresa. Sim. Para poder dar vazão a tudo que estava acontecendo. A empresa cresceu no período, exatamente. Né? E para contratar uma pessoa e treinar ela 100% remoto. É diferente de quando nós você tivemos colaboradores que a gente contratou 100% remoto e não entrevistou pessoalmente, né? Tivemos, né? Tem algumas pessoas que estão hoje na empresa que a entrevista foi 100% remoto. Lembro. Alguns a gente contratou com o objetivo de ser remoto. Olha, né, vem trabalhar com a gente. Ah, mas eu moro longe, não tem problema, porque a gente não vai voltar para o escritório. A gente tinha esse pensamento na época. E aí nós passamos por essa dificuldade. Quando você contrata uma pessoa que ela não respira o ambiente da empresa, existe essa dificuldade. Sim. Essa é uma questão, né? A gestão de... Até vamos falar disso mais adiante, mas gerir times híbridos. Né? Tem uma questão aí, né? Qual foi o principal aprendizado seu do período? Que a gente não controla as coisas. Eu diria isso, porque eu sou uma pessoa muito controlador, no sentido assim... Por isso que você é diretor de operações. Exato. Eu programo as coisas, eu idealizo elas, e aí eu falo, nossa, no meio do caminho vai acontecer isso, 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 eu posso fazer isso, isso, isso. E aí, quando a gente se depara com algo que você não tem resposta, é muito difícil. E né? Como lidar com isso, né? Exato. Então, eu acho que o meu maior aprendizado é que você traça ali um rumo para as coisas, você segue... No meio do caminho, você vai ter fatores que vão atrapalhar, né? E que você, às vezes, não vai ter o que você possa fazer. O que eu podia fazer contra uma pandemia? Nada, né? E aí você vai ter que repensar tudo, traçar uma nova rota e tocar o seu barco. Sim. Não tem algo que você possa fazer naquele momento, então o melhor é aceitar e pensar num novo direcionamento. Isso foi o que eu mais aprendi durante a pandemia. E o retorno?
Como é que foi? Como é que... O retorno foi péssimo. Como é que foi esse retorno aí para... O retorno foi péssimo, porque assim, as pessoas, assim como eu, estavam quebradas. Sim. A gente ainda tinha medo, né? Apesar de já estar, acho que na segunda dose, quando a gente retornou, alguma coisa assim, mas você não sabia mais o que fazer. Né? Você chegava num local, você não sabia se você dava um tchauzinho, se você fazia um soquinho e já passava o álcool em gel na mão. Um distanciamento, né? Social, assim. Muito. Né? E as pessoas criaram uma série, desenvolveram, vamos dizer assim, uma série de problemas psicológicos que elas não tinham antes. Teve gente que tinha pânico de andar no metrô. Sim. Teve gente que ia para o escritório, ficava um período, daqui a pouco começava a chorar. Sim. Então, as pessoas estavam quebradas. Sim. Né? Nesse momento, você precisava dar colo para elas. Reconstrução de pessoas. Mas a operação precisava continuar. Nossa. Então, essa é a parte mais difícil, né? Até onde eu entendo e até onde eu troco essa pessoa. Até onde eu entendo, até onde eu troco essa pessoa. E os desafios da empresa, né? É muito difícil. E os desafios da empresa, né? Porque assim, qual que é a grande questão hoje? O pessoal fala muito de prática de ESG, tá? Outro termo também tá Sim. Como é que é o equilíbrio, né? O desafio de crescimento, de posicionamento da marca, de crescimento realmente de faturamento, que não dá para negar que isso aí é o que a empresa está ali, né? Para crescer, equilibrar pessoas, né? Trazer as pessoas conectadas para o propósito, ser inclusivo, que eu acho que o nosso ambiente é bem inclusivo. Equilibrar isso é um desafio muito complicado. Imagina num momento desse, que todo mundo estava quebrado. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E jornada híbrida. Esse aqui eu quero falar bastante porque tem a ver com o nosso produto, né? Assim, se você pegar hoje... eu estava falando hoje desse assunto com um cliente, inclusive no caminho aqui, me ligou. Eu ainda atuo... Assim como você, eu ainda tenho a veia de vendedor, né? A gente gosta disso, né? Eu sou um CEO que vende. Eu também gosto. Jornada híbrida. Antes da pandemia, quase 90% dos nossos projetos eram orientados ao telefone físico. Sim. Né? Pós-pandemia, isso inverteu. Se eu não me engano, a gente hoje, eu não sei o número bem ao certo, você pode me corrigir, mas eu acredito que acho que 80% dos nossos projetos são orientados a clientes que querem. 84%. Olha aí, tá vendo? Olha, adoramos métrica, né? Então, 84% dos nossos projetos, o cliente não quer mais o telefone, Sim. Ele quer abrir o computador, né? E ter lá a telefonia dele embarcada no computador e no aplicativo de celular, né? Jornada híbrida, né? Qual que é a sua opinião? Ela funciona, ela não funciona? Ela funciona para quem? O que você aprendeu com isso? 50% das pessoas que estão ouvindo, né? Nos vendo, na verdade, sim, né? Vai achar muito legal o que eu vou falar e outros 50% vai discordar. Parece porque o Brasil, eu acho né? que ainda é o Brasil, tá falando do Brasil. Ainda é assim, né? Então, a gente se viu obrigado a entrar no modelo de home office, né? Quando eu contratei algumas pessoas, a gente falava, não vamos voltar nunca para o escritório, esse é o modelo ideal. Aí tivemos essa dissolução aí da cultura, que a gente percebeu, né? Um funcionário que se contratava 100% home office, ele não engajava como os outros. Sim. A gente passou, mesmo com todas as nossas adaptações. Toda segunda vai ter um treinamento. Toda quarta a gente vai fazer um bate-papo para contar uma história bacana que aconteceu com você. Né? Inclusive, assim, vamos abrir um parênteses aqui. Fala um pouquinho de como é a gestão hoje no ambiente da Yungo, como é que a Yungo hoje lida com a atividade híbrida e como é que é essa janela de... Como é que é o dia a dia? Né? Hoje a gente está no modelo híbrido, né, que na minha opinião é o melhor modelo. Por quê? Porque você ganha dentro da parte pessoal do funcionário, né? Ele se sente melhor porque ele abre mão de ter todos aqueles percalços do dia a dia, né? Trânsito, chegar atrasado, acordar mais cedo, né? Sobra mais tempo porque se ele cumprir ali as tarefas dele dentro do dia, tiver uma entrega legal, às 18h01 ele já está com o pé na rua para ir para uma academia, para treinar, para fazer supermercado. Quem tem filhos numa idade mais bacana, não estou dizendo os pequenininhos, porque dá trabalho, né? Sim. Consegue acompanhar melhor, né? Então, tem essa parte boa, mas dentro da Yungo, né, e o que eu tenho percebido conversando com pessoas do mercado, existe o problema do desconectar. Tá. Né? Como os funcionários não se veem todos os dias, como no 100% presencial, todo dia você tem uma história para contar para o coleguinha do lado. Sim. Né? Então, se você deixar o dia a dia deles soltos, você vai perceber que eles vão passar o dia inteiro conversando. Sim. Porque tem história para contar. Na Yungo a gente vai 2 vezes por semana. Tá. Né?
A maioria 2 vezes por semana, o comercial vai 1 vez por semana, porque já era a rotina deles, né? Então depende da área, né? Depende bastante da área, né? Mas vamos dizer que 90% é 2 vezes na semana. Então, o que a gente percebeu com o retorno, né? Que a gente precisava completar o dia deles. Então, os dias de escritório são para quê? Para você fazer reunião com os seus líderes, para você ter a troca com as áreas, né? Então, o pessoal da técnica vai dar uma palestra para toda a empresa, né? O pessoal do financeiro pegou um tema bacana, vai dar uma palestra. De segunda-feira, a maioria está home office. Então, segunda-feira, todo dia de manhã, tem uma reunião geral, todas as pessoas participam. Antes disso, a gente manda um tema para eles, né? Geralmente na quarta-feira. Mandamos alguns links de acesso para eles lerem. E aí, na segunda-feira, a gente conversa. Trazemos algumas perguntas, né? E aí, os líderes aproveitam esses dias de escritório para fazer reunião com eles. Tá. One-on-one. One-on-one, toda essa parte de gestão presencial, porque a produção mesmo acontece bem pesada, bem bacana quando eles estão em casa, né? E aí, pelo menos meio período do híbrido, os líderes tiram para esse tipo de reuniões. Uma coisa que eu vi que a gente avançou muito lá dentro da Yungo no período foi a loucura por métrica, né? Você sabe como eu sou, né? Você trabalha comigo, você sabe como eu sou. A gente melhorou muito, né? A nossa leitura de indicadores. É porque não tem como você gestionar sem métrica, né? A gente já parte daí. E quando você vai gestionar pessoas remotas, você precisa ter mais métrica. Sim. Porque minha brincadeira com eles é assim, ó. A entrega, né? Todo mundo tá gostando, né? Tô vendo 18:02 você na academia, tô vendo 18:10, né? Porque lá na Yungo, hoje a gente nunca teve o perfil de bater ponto, vou no médico, tem que entregar um atestado. A gente nunca teve esse tipo de... O slogan ali, né? Livre e conectado, né? Exatamente. Então, a gente sempre deu total liberdade para os funcionários, mas você vai ter que me entregar. Né? Então, a gente sempre passou nesse sentido. Você conhece bem minha frase, né? Não existe melhor dos dois mundos, né? Exato. Liberdade, responsabilidade, então, as coisas... Por isso que a gente não sofre tanto com híbrido, mas a gente precisava mostrar isso pro funcionário. Né? Hoje eu brinco com eles, eu falo, olha, vocês estão gostando, né? De 3 vezes na semana ficar de casa. Eu adoro, como vendedor, eu nunca tive essa rotina de todos os dias no escritório, né? Principalmente depois que eu fui para Yungo. E eu brinco com eles, olha, se eu tiver que voltar por causa de vocês, eu mato um por um. Então tem... e lá, apesar de ser uma empresa jovem, a gente tem de 18 até... vamos colocar ali uma média, até uns 35 anos. Né? Passou disso, 2, 3, assim. É o primeiro negócio que eu trabalho, que eu sou um dos mais velhos da empresa. Exatamente. Eu sou tido como um dos mais velhos, eu tenho 39 anos. Né? Loucura, né? Então, é uma galerinha jovem, mas muito responsável. Então, eu acho que quando a empresa decide adotar um modelo como esse, você tem que conhecer muito bem os seus colaboradores. A gente já pensava nisso. Quem vai dar trabalho? Esse. Então, esse... Vamos ficar em cima para a gente poder entender. O mundo caminha. Você está me dizendo uma coisa? Você sabe que eu sou de filosofar e devagar, né? O mundo caminha para não tratar as pessoas pela média. A própria medicina também, né? A medicina caminha para algo muito individualizado. A gente, quando pega os projetos de PABX, não existe um projeto de PABX igual ao outro, né? Não. A gente entende o cliente, né? Inclusive, essa é a nossa maior pegação no pé na equipe comercial. Assim, vocês não são vendedores, né? O papel de vocês é entender o que o cliente quer, traduzir isso num projeto individualizado, né? E isso, trazendo para o lado humano da coisa, o ser humano não pode ser tratado de uma maneira igual, pela média. Quando você trata pela média, você é excludente com os extremos, né? O cara que está lá no topo e o cara que não dá para tratar pela média. E é aí que você perde os talentos, né? Exato. Eu já vi muita história de talento ir embora por conta de... Às vezes você vê assim, aquela pessoa que trabalhou na empresa X durante tanto tempo nunca avançou. Aí ele entra na empresa Y, um ano ele é promovido. No esporte, né? Agora voltei a ver futebol por causa do meu filho pequeno, assim, né? Mas em todos os esportes, no vôlei, que sei que você gosta bastante, o próprio basquete que eu acompanho, né? Você tem que, né, individualizar lá o tratamento, que senão... Cada vez mais as pessoas se tornam únicas. Isso né? aí. E quando você está falando de esporte, tem jogador que entra para fazer uma única função e sair. Sim. Ele entra para fazer aquela função e sair, entra para fazer aquela função e sair. E aí o treinador desenvolve ele para aquela função. Assim, não tem como, né? Eu vou correlacionar com o nosso podcast, né? É por isso que o nosso podcast fala muito de dar voz, né? Sim. De novo, né? As ferramentas estão avançando, os meios estão avançando, a tecnologia mudando, mas a gente precisa dar voz individualizada às pessoas, né? O objetivo desse podcast é justamente isso, né? Dar uma voz individualizada para que a pessoa diga, eu sou um ser,
não posso ser excluído, né? Eu preciso de um espaço no mundo, né? Acho que a gente faz bem isso lá dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Vamos falar do setor, né, de telecomunicações. O que você acha que a grande mudança provocada no nosso segmento aí, com os últimos anos, com tudo, né? Avanço tecnológico, pandemia, tem uma série de coisas nesse balaio aí. Mas qual que você acha que foi o principal avanço? Eu acho que a telecomunicação passou por essa mudança que a gente já previa, né? Que o objetivo da Yungo era esse, né? Trazer a pessoa para uma coisa mais prática, né? Mais simples, com um valor ilimitado, ter a mobilidade de atender o meu número de telefone fixo em qualquer lugar. É até engraçado falar isso, né? Quando você entende que a pessoa quer ter um número de telefone fixo para atender em qualquer local, porque ele quer exatamente dividir isso. Eu quero ter o meu ramal no meu celular, como hoje o meu WhatsApp Business, eu quero ter ele num único aparelho. Com número fixo. Exatamente, usa, né? com número fixo, mas eu quero ter isso apartado. Eu quero, quando der o meu horário, eu pare de atender aquilo e eu passe a atender isso daqui. Você sabe que eu vivo na minha vida, dentro de casa, você conhece a minha esposa é médica, e ela, a grande questão dos médicos, né? Separar a vida profissional porque o WhatsApp do médico toca, né? E quando você mistura isso, né? Você não tem vida, né? Sim. Você não tem vida. Então, eu acho que a pandemia trouxe muito disso, né? Ela consolidou o nosso produto no mercado, porque ele é para isso, né? Para que você possa levar o seu ramal para onde você for, mediante a configuração de facilidades, toda essa parte é bem significativa. E eu acho que a telecomunicação vai para esse sentido, de unificar o meio de comunicação. Tá. Né? Eu imagino daqui a alguns anos como se fosse um super omnichannel. Né? As pessoas estão utilizando muito esse termo, onde você vai ter acesso a tudo. Você vai ter acesso às suas redes sociais, às suas informações, né? Ao seu cadastro, com a internet avançando, né? O 5G, 6G, 10G, 20G. Que é o hoje meio, né? A internet das coisas. Sim. Né? Eu acho que vai por esse caminho. Então, a comunicação ela vai se tornar única. E você percebe que, apesar de se tornar única, ela também vai ser individualizada. No sentido de, eu vou escolher o que é melhor para mim. Né? Exatamente. Né? Eu quero aparecer no vídeo, beleza. Eu quero uma comunicação assíncrona por texto, eu escolho. Eu quero mandar um áudio. Né? A gente até brinca, né? Que no WhatsApp, né? É o novo Nextel, né? Você manda o áudio lá, né? É assíncrono, não é em tempo real, porque é no tempo que eu posso. Então, você vê, mesmo nisso... Dizem que, assim, eu vi uns estudos recentemente, telecomunicações é um dos setores mais impactados pela transformação digital. Você sabe que eu sou o defensor há muitos anos, desde as minhas apresentações lá no começo da empresa, né? Que eu entendo hoje. Existe internet com cabo, internet no bolso, né? E todo o resto, para mim, em telecomunicação é conteúdo, né? Sim. Você vê aí, você citou streaming, né? E o nosso desafio de, ainda em 2023, né? Dizer para um cliente, e às vezes até profissionais de TI, olha, a linha, ela já está desconectada do meio, tá? Exatamente. Você não tem mais linha, né? Porque é o que você falou da curva, né, Sim, de adoção. Sim. Hoje em dia a gente fala em Big Data, a gente fala em internet das coisas, mas tem uma parcela muito grande que ainda ela é receosa com a tecnologia. Sim. Né? Eu tenho irmãos ainda que não pagam uma conta num aplicativo. Que louco, né? E quando a gente fala do mercado que a gente atinge, a gente acaba topando com todo o perfil de empreendedor. Você sabe que não existem estudos, né, precisos, né, do nosso mercado de transição da telefonia tradicional, fixa, né? E até um parênteses aqui que também eu vou fazer, que eu acho que eu quero deixar marcado nesse episódio. As pessoas, eu na minha casa, assim, realmente eu praticamente não uso telefonia fixa, tá? Isso é uma realidade, acho que na maioria dos lares no Brasil. Agora, no ambiente de trabalho, né, corporativo, é impossível uma empresa não ter telefone, né? Óbvio, existem inúmeros meios de comunicação. Sim. Né? Você tem videochamadas, você tem mensageria, você tem bots, chat. Agora, o que a gente percebe, você sabe disso lá na prática, quando a coisa pega, todo mundo pega o telefone e liga. Porque... Mas todo mundo me pergunta isso. Quando eu conheço uma pessoa nova, seja na academia, em qualquer coisa, aí que você faz? Eu trabalho numa operadora, né? Explica um pouquinho do que a gente faz. Mas é telefonia fixa? A telefonia fixa vai acabar, né? É louco, né? Todo mundo... A primeira coisa que a pessoa me pergunta. E aí eu falo para ele, quando você está com uma urgência, né? Você entra lá no site, que é a primeira coisa que a gente faz. Vou entrar no site para falar no chat. Você começa a falar com o robô, você fala, não, peraí, não vou sair daqui. Sim. Você passa a mão no telefone e você vai ligar. Sim.
né? Eu tenho uma questão com isso, assim, questões mais simples, eu aceito a falar com automação. Agora, qualquer coisa onde eu preciso discutir no campo das ideias, eu vou no Porque outro. é qualquer coisa. Se você tem uma urgência, se você quer sentir a temperatura, Sim. vamos supor, brigou com a sua mulher, o que você vai fazer? Você vai ligar para ela? Sim. Deixa eu ver como que tá a voz dela. Exato, né? né? Estou negociando A voz com o diz muito cliente, de quem a gente é, né? né? A voz, ela é única e intransferível Sim. e totalmente humanizada. Então, falando assim em mercado, quando as pessoas me perguntam isso, o que você acha que não muda? Eu acho sim que os robôs vieram para ficar. Sim. Quero pegar uma segunda via de fatura. Pum, cliquei, peguei a segunda via de fatura. Quero contestar essa fatura. Eu não quero falar com o robô. Sim. Eu quero ser atendido. Sim. Né? Estou trocando e-mails com uma empresa da qual eu quero negociar. Chegou no ponto que eu fiz da apresentação, eu não quero trocar mensagem com ele. Sim. Eu quero ouvir. Sim. Eu quero ligar para o João e ver na voz dele qual a temperatura da minha negociação. Então, eu acho que sim. E dá para saber. Muito. Para mim, não existe outra forma de você identificar isso, né? Sim. Então, o que acontece com o que vai acontecer com o mercado, na minha visão? A gente vai entrar cada vez mais em tecnologia, cada vez mais em bots, cada vez mais em unificar todas as informações, mas, no final, estamos falando sobre pessoas. Sim. Isso não muda, né? Isso não muda. E quando a gente fala de pessoas, a conexão tem que ser humanizada. Então, por isso que eu acho que a telefonia fixa ainda vai perdurar durante muitos e muitos e muitos anos com a gente. Você percebe, né, que, por exemplo, todas as vezes que eu quero falar algo importante para uma pessoa, você vê, o e-mail ele não tem o mesmo... Você pode escrever muito bem... E pode até distorcer, né? Exatamente. Essa a é a gente verdade. sempre, ou quer se reunir, na impossibilidade de se reunir, ou você faz uma videochamada, ou você faz uma ligação, né? Exatamente. Não tem como. Bom, a gente está indo meio que para o final aqui, né? Tem uma coisa que eu escrevi... Sobrevivi até Sobreviveu, aí tá feliz, já tá feliz fazendo podcast, já tá um astro, né? Lá na empresa, você é o astro lá do pessoal. O pessoal te tem como um astro lá na empresa. E eu escrevi uma frase, essa eu vou ler. Dizem que não é muito bonito, que tem que fazer, né, tudo certinho, mas eu não sou apresentador, a gente tá aqui... batendo papo? Batendo papo e humanizando a coisa. Eu escrevi assim, ó, muito mais do que telecomunicações e tecnologia, o nosso desafio é melhorar a comunicação das empresas, tá? Então, assim, o objetivo da Yungo é melhorar a comunicação das empresas, né? E a gente sabe que é a comunicação que mantém uma empresa funcionando. Isso aqui é algo que a gente acredita muito, né? E o Thiago bem que falou, Thiago não, Tico bem que falou aqui, e a gente vai além. Ele tá lendo o meu nome. Eu tô lendo aqui, ó. A voz é algo intransferível que personaliza e humaniza as relações. A sua voz, a sua impressão digital. Quando você abre mão dela, você está abrindo mão de você, né? Então, o que a gente vende para os nossos clientes não é tecnologia, não abra mão da sua voz. Porque quando você se relaciona com o seu cliente quer entender quem é você. Que voz, né? Quem é essa pessoa? Quando você joga isso tudo para a gente é a favor dos mecanismos digitais, tá? Não vamos aqui dizer que nós somos contra. Pelo contrário. Só que assim, tem momentos que a sua impressão digital ela é vital na relação cliente-fornecedor, colaborador. Então, você não pode abrir mão disso. É o que a gente acredita. E falando, dando mais força aí para o que você falou, Cris, imagina que hoje na Yungo, eu ainda entrevisto todos os funcionários. Sim. Eu faço questão de ligar, o gerente seleciona os currículos, eu ligo para eles, porque eu quero ver como que essa pessoa me trata. Sim. Né? Eu não falo que eu sou o diretor da empresa, estou ligando para falar sobre uma vaga, e isso vai me dizer muito sobre ele, a forma como ele vai me tratar ali naquela ligação. Sim. Né? Porque eu brinco, né, que dentro da Yungo hoje a gente tem tudo. Sim. Tudo que você imaginar. Menino que gosta de menino, menina que gosta de menina, quem não gosta de nada, quem gosta de tudo, quem votou no partido A, no partido B, corintiano, são paulino, quem bate tambor, quem reza para Deus, tudo que você imaginar. Ou seja, é o que é o mundo, né? Que deve ser o mundo, né? E a minha primeira conexão com a pessoa é nesse momento. Sim. Quando eu ligo para ela e aí eu falo, nossa, ele vai vir para entrevista, mas olha, sei não, hein? Ó, esse daqui eu gostei muito da voz dele, da entonação, eu gostei... Da impressão digital dele, né? Exatamente. Então, eu acho que a voz traz isso pra gente, entendeu? Você sabe que muitas pessoas falam de cultura de empresa e ninguém sabe tangibilizar bem o que é isso, né? Quando fala, não, cultura... Você vê, a gente assiste uma série de podcasts, palestras, Sim. coaches aí diversos, estão aí nas redes sociais, fala de cultura, que a empresa é a sua cultura, mas ninguém tangibiliza isso, né?
né? Ninguém consegue tangibilizar. A cultura da empresa, para mim, é a voz que ela transmite. Né? Então, a sua preocupação quando você quer vir a pessoa, falar com a pessoa, é que voz que essa pessoa vai transmitir? Ela está, exatamente. né? Ela está conectada com a cultura da Yungo, né? E é preciso escutá-la, né? Não tem como. Eu separei aqui, ó, para finalizar, né? Essa aqui é uma pergunta aberta. Né? O que é ser Yungo? O que é ser Yungo? Dá para separar de duas formas, mas eu vou falar de uma única forma e aí você vai identificar quem é quem. Porque existe o Yungo, família Yungo, como a gente brinca, né? Como a gente fala, como a gente se identifica o tempo inteiro lá. E existe o Yungo cliente, que para a gente também é o Yungo, né? Tanto que nas nossas redes sociais você vai ver o que é ser Yungo. E aí entra um áudio da pessoa falando, um vídeo, né? Do que a gente mudou na vida dele. O próprio cliente falando. E o próprio cliente falando. A gente faz questão desses depoimentos. Então, ser um Yungo funcionário é ser aceito. Sim. Você é aceito 100%, você pode chegar da forma que você chegar, que você vai sempre ser aceito com todas as suas qualidades e seus defeitos. E essa diversidade toda, né? Exatamente. É você ser trabalhado, porque a gente vai tentar extrair dele o melhor, né? Melhorar os pontos negativos que ele tem, né? Puxar a orelha quando for necessário, mas sempre pensando no crescimento de cada um. Então, ser Yungo é isso. É caminhar, caminhar numa estrada de desenvolvimento humano. Exato. Transformação humana que eu falei no começo do episódio. Exatamente. E quando a gente fala de ser Yungo cliente, é você pagar sua fatura feliz. Sim. Né? A gente sempre teve esse pensamento. A gente precisa ter o cliente que paga a fatura feliz. Não que ele não tenha nenhum tipo de problema, que não exista uma demanda que na hora ele arranque os cabelos. Isso vai acontecer. Né? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de usuário na ponta. Então, pode ter uma série de coisas. Mas você ter a certeza que o seu chamado foi aberto, você foi atendido, que aquela pessoa está ali disponível para fazer o melhor e vai tentar de todas as formas te atender. Que eu tive voz, né? Exatamente. Você sabe que a grande ruptura de modelo, do modelo tradicional, vamos falar do negócio, de telecomunicações que a gente tinha no passado, com o que a gente faz no nosso posicionamento, tem muitas pessoas, até nossos concorrentes, acham que a venda é o cara assina o contrato. Não, a venda é depois do cara assinou o contrato. Sim. Porque pagar a fatura feliz significa que ele precisa percorrer essa jornada conosco, né? Acreditando no que nós estamos falando e nós respondendo com a entrega que nós prometemos antes da venda acontecer. Sim, porque hoje não existe mais, apesar de existir sim produtos onde você amarra o cliente, onde coloca prazo contratual, se o cliente não estiver satisfeito, ele vai sair. Exato. Ele vai sair. Então, ele tem que estar satisfeito com o que ele vê nas suas redes sociais, né? Que as pessoas hoje levam isso em consideração. Eles têm que estar felizes com o valor, né, que ele está pagando. Ele tem que estar feliz com o atendimento que é prestado. E eu diria que a parte do atendimento é os 70%. Sim. Porque se o atendimento não estiver feliz, ele vai cancelar o contrato, ele vai romper, ele vai procurar outra empresa no Google, porque hoje existe essa facilidade, né? Ou seja, vou fechar o episódio falando, ele precisa estar conectado conosco. Exatamente. Livre, mas conectado conosco. Exatamente. Muito bem. Ó, a gente vai pro fechamento. Eu adorei a conversa. É o meu primeiro episódio que eu sou âncora da coisa. O Thiago estava tremendo antes de começar aqui, eu estou vendo ele já totalmente solto. Eu acho que foi uma experiência muito boa para ambos, né? A gente espera que esse conteúdo chegue até os nossos clientes, fornecedores, colaboradores, que de alguma maneira, né, transforme aí a vida de vocês e que vocês conheçam um pouco mais do que a gente faz, né? Fiquem ligados nos nossos canais, nas redes sociais. Muito provavelmente esses episódios estarão no YouTube, no Spotify e demais canais aí na internet, né? Eu queria deixar aqui o último recado, né? A Yungo está presente no Instagram, no LinkedIn, em todos os canais aí que vocês já conhecem. Procurem, né, nos acompanhar, escrevam suas opiniões. Se tiverem dúvidas em relação a alguma coisa que a gente falou aqui, comentem lá que a gente vai fazer questão de individualmente responder. A gente espera vocês no próximo episódio. Contem com nossos serviços. A Yungo continua sendo a maior operadora de telefonia em nuvem do Brasil, que enxerga o seu cliente e individualiza o atendimento, né? Entre no nosso site www.yungo.cloud. Grande abraço e até o próximo episódio.